Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro para vocês aqui que eu tive vários sentimentos ao ler esse livro, assim. Primeiro foi um sentimento muito bom, um sentimento de surpresa mesmo. Depois, no decorrer do livro, eu encontrei algumas coisas que não me agradaram muito. E eu terminei o livro com um sentimento um pouco agridoce, assim, de que foi um livro bom, mas talvez a minha expectativa estava tão alta que essa expectativa não foi atendida. Aí eu tive um outro sentimento enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse episódio aqui, porque eu escrevo o roteiro do que eu vou falar aqui, não simplesmente abro a câmera e o microfone aqui e começo a falar. Escrevendo os tópicos, relembrando um pouco dos detalhes desse livro, eu comecei a ter um outro entendimento do livro também, comecei a refogar, digamos assim, o livro na minha cabeça. E aí eu comecei a entender alguns aspectos mais profundos do livro que não necessariamente eu tive esse sentimento durante a leitura do livro. Então isso é bem legal que o Bookcast faz isso também, né? Eu revejo as partes do livro e acabo que tendo um outro entendimento que eu não tive enquanto eu estava lendo o livro, né? A gente sabe que o livro é uma mídia que acaba ficando na nossa cabeça por mais tempo, pelo menos pessoalmente falando, né? E esse livro, ele tem uma montanha-russa de coisas que acontecem. Esse livro tem tudo, assim, tem a ficção científica, de certa maneira, alguns pontos históricos também, história de verdade mesmo, de acontecimentos reais que tá presente nesse livro. Tem vida extraterrestre, tem astrofísica, tem ciência, enfim, tem muita coisa nesse livro. Recentemente esse livro foi adaptado para uma série da Netflix, que eu não assisti ainda. Confesso que não criei ainda a vontade de ir atrás dessa série, mas pelo que eu entendi, a série não foca só no livro, né? Porque esse livro é o primeiro de uma trilogia. Até o momento eu só li esse primeiro livro aqui, também ainda não criei a coragem de ler os outros dois, mas deixa eu passar um pouco da ficha técnica do livro, falar um pouco do resumo da história e desses sentimento aí de montanha-russa que eu tive ao ler esse livro, beleza? Antes de mais nada, quero agradecer a todos os ouvintes aí, as ouvintes do Bookcast. Se você não me segue aqui, me siga aqui, seja no YouTube ou no Spotify, dê o joinha ali no vídeo, comente se você já leu esse livro ou não, compartilhe, que isso ajuda bastante o canal, beleza? Também tô um pouco gripado, dá pra ver, eu acho, pela voz, um pouco mais aveludado do que o normal, mas nada que vai impedir aqui de eu falar um pouco mais desse livro aqui, beleza? Deixa eu passar a ficha técnica dele e um pouco do resumo da história e eu já falo do porquê dessa montanha-russa de emoções aqui que eu tive durante a leitura desse livro, beleza? Bom, o nome do livro é O Problema dos Três Corpos, então eu já vou explicar o porquê do título desse livro, né? O autor é o Liu Cixin. Já vou me desculpar pela pronúncia chinesa aqui, então esse é um livro chinês, é um autor de ficção científica chinês. O ano original de publicação dele na China foi em 2008, então ele já é um livro um pouco, não digo antigo, né, mas ele já tem seus anos, eu pensava até que ele era um pouco mais recente, mas aqui no Brasil ele foi lançado em 2016, então a edição que eu li foi da editora Suma, e o livro contém 320 páginas, então não é um livro muito grande, assim, não é uma enciclopédia, um livro de 500 páginas, é um livro que ele é curto, 320 páginas não é tão curto assim, mas às vezes ele se torna muito denso em alguns aspectos, assim. Deixa eu explicar um pouco do resumo da história, então. Livro de ficção científica, esse é o principal ponto dele, né? Como é que o livro começa, né? O livro começa com uma astrofísica, uma jovem astrofísica chamada Ye Wenji, também outro nome chinês, que eu peço desculpas pela pronúncia, astrofísica, que ela acaba encarando e vivenciando a morte ali do pai dela pelo regime dos guardas, pelos guardas vermelhos, que na verdade eles fazem parte da Revolução Cultural Chinesa. O que aconteceu? Essa Revolução Cultural Chinesa realmente aconteceu entre os anos de 66 e 79, liderada ali pelo Mao Tse-tung. E o que ele... Esse é o ponto histórico que realmente aconteceu, que dá um contexto um pouco do livro, né? Essa astrofísica, então, presencia a morte do pai dela ali pela Guarda Vermelha, que faz parte aí dessa Revolução
cultural chinesa. E essa revolução, ela prezava pela manutenção dos costumes comunistas, digamos assim, da China. Eu estou fazendo um resumo bem breve da revolução, tá? Então os guardas, eles acabam sendo bem radicais quanto a pausar e, enfim, botar panos quentes no surgimento ali de ideias capitalistas de algumas pessoas, assim como a gente viveu a ditadura aqui, por um outro lado, né, aqui a ditadura no Brasil a gente teve com base em eliminar os costumes comunistas, assim, que eram, enfim, a ideologia da ditadura dos anos 60, ali, 70 no Brasil. E lá na China era um pouco o contrário, né? A China queria preservar seus costumes comunistas e fazia uma abordagem bem visceral, assim, e radical quanto a abordagens capitalistas que surgiam ali na cultura da China. E essa astrofísica presencia essa morte no começo do livro, então é algo bem impactante, assim, e por isso que no começo do livro eu já gostei do livro, assim, porque ele já tangenciava com coisas reais, assim, que é a Revolução Cultural Chinesa. Então, se não fosse esse livro, eu nem saberia da existência dessa Revolução Chinesa. Então, isso é um ponto bem legal e importante do livro, que meio que permeia todo o restante do contexto do livro, né? Então, começa assim. Tem ali, eu não vou dar spoiler nem nada, né? Mas a morte do pai dela tem a ver também com a mãe dela meio que entregando o pai dela para os guardas vermelhos que são chamados ali, né? E essa Wendy, no futuro, ela acaba tendo que trabalhar na base Costa Vermelha, que ela é uma astrofísica, ela é especializada em comunicação com raios solares e comunicação via rádio. Então ela é bem focada nisso, né? O campo de estudo dela é focado nisso. E ela acaba sendo transferida para a base Costa Vermelha. Eu estou resumindo bastante aqui e tal. E nessa base, ela acaba trabalhando com essas comunicações via rádio e via raios solares e tal. E é uma iniciativa do governo para buscar, de certa forma, vida inteligente fora da Terra. Então, tem vários estudos reais, assim, dessas pesquisas que lançam ondas de rádio para o universo, aguardando alguma resposta do universo, né, para entender se existem outras civilizações anos-luz daqui para que a gente possa, enfim, se comunicar e tal. E num resumo é isso, né? O livro começa dessa forma assim, a família toda dilacerada, assim, por esse regime que está sendo imposto ali na China naquele momento. E aí, essa astrofísica, a protagonista do livro, acaba sendo transferida para essa base para pesquisar essas, enfim, ondas de radiocomunicação via ondas de rádio e acaba tendo algum tipo de contato ali, né? Eu já vou falar um pouco mais disso, tá? Então, como eu falei, a história da Revolução Cultural Chinesa, ela aconteceu e, como eu falei também, caso não fosse o livro, não teria o conhecimento dessa revolução que faz com que o livro seja bem relevante, assim, né? Enfim, principalmente na atualidade, como a gente está lendo. Eu, prioritariamente, assim, majoritariamente acabo lendo a cultura mais ocidental. Então, quando vem um livro da cultura oriental, seja pela China, seja pelo Japão, como eu já trouxe aqui, seja por sul-coreanos, que eu também já trouxe aqui, é interessante ver essas histórias acontecendo em outros lugares do mundo que cria-se contextos diferentes, também histórias diferentes, né? Então eu acho isso bem, bem relevante. E aí, isso acontece lá nos anos 60 e 70, e o livro meio que dá um pulo temporal e vai para o presente, né? Então o livro, ele apresenta um outro protagonista, um outro personagem chamado Yang Miao, que ele é recrutado para desvendar acontecimentos estranhos com cientistas. Então, atualmente, nos tempos atuais, alguns cientistas acabam desaparecendo e o Yang Miao, ele é deixa eu pegar aqui ele é um especialista em nanotecnologia. Ele acaba sendo recrutado para entender um pouco mais do porquê que esses cientistas e esse corpo científico da China está desaparecendo, né? No tempo presente, durante a investigação dele, ele não só percebe que alguns cientistas estão sumindo,
mas algumas anomalias físicas começam a acontecer no mundo, assim, ali no dia a dia desse protagonista, do Yang Miao. Ele começa a presenciar e a vivenciar algumas anomalias físicas, assim, e começa, enfim, ao ler o livro, tu começa a tentar conectar aquilo que aconteceu lá no começo do livro com esse momento atual e o que está acontecendo, né? Aí vem o grande ponto do problema dos três corpos, né? Que é o título que se dá ao livro. Durante a investigação, eu não quero dar muito spoiler aqui, e até esse próprio fato aqui do problema dos três corpos, imagino que não seja muito spoiler, porque é o título do livro, né? Esse especialista em nanotecnologia, Yang Miao, ele se depara com um jogo chamado Problema dos Três Corpos, né? E foi aí que o livro me perdeu um pouco, assim, porque ele traz um jogo no qual é uma simulação de planetas, assim, um planeta que possui várias eras, e o jogador meio que tem que tentar desvendar os mistérios dessas eras, tentando desvendar o problema dos três corpos. E por que é tão difícil de entender assim? Porque o problema dos três corpos, assim como a Revolução Cultural Chinesa que aconteceu, é um problema real da física, que basicamente, explicando para um menino de 5 anos, tal qual eu gostaria que alguém explicasse para mim enquanto eu estava lendo o livro, né? É que quando tu tem dois corpos, as trajetórias desses corpos com base na massa de cada um, na posição presente de cada um e na posição futura, por meio de fórmulas matemáticas, tu consegue entender como é que cada corpo vai se comportar conforme o outro. Então a gente pega um exemplo bem simples assim da Terra com a Lua. Tá, a Terra tem a sua massa X, a Lua tem a massa Y, então a gente consegue prever como que esses dois corpos vão se movimentar ali no universo. Tô resumindo muito aqui o problema, tá? Então, os astrofísicos e físicos que estão ouvindo, por favor, peço perdão pela idiotização desse problema aqui, mas pra gente entender, pra eu mesmo entender como é que funciona. Quando tu insere um terceiro corpo, já existe uma imprevisibilidade enorme, assim, porque tu não sabe como os três corpos vão interagir dentro daquele universo, porque um tá impactando a massa do outro, só que não necessariamente porque já tem um terceiro ali, como é que aquele terceiro vai impactar os outros dois? Então, realmente, acaba criando-se um cenário imprevisível, né? Então, eu até anotei aqui, explicando de uma maneira simples, o problema dos três corpos se dá pela imprevisibilidade do trajeto futuro dos objetos, visto que não há como prever como cada objeto influenciará a trajetória do outro. Dei o exemplo dos dois corpos, né, o Terra e o Sol, então simula algo bem mais simples, né, com dois corpos, e o terceiro corpo sendo incluso ali na equação acaba tendo uma imprevisibilidade. Daí tu pergunta, tá, Diego, mas o que isso tem a ver com a investigação dos cientistas da Revolução Chinesa que aconteceu e tal? É que, eu não vou dar spoiler aqui, mas o jogo ele tem uma parte muito importante, porque ele tenta simular esse problema dos três corpos, colocando o jogador dentro de uma simulação de mundo, assim. Então, só que esse mundo ele acaba sofrendo bastante porque tem três corpos sendo envolvidos ali dentro da atmosfera dele. Então tem eras boas e tem eras não tão boas, tem eras de anos e anos de inverno, por exemplo, porque os três corpos acabam se interagindo de certa forma a ponto de não conseguirem um período de bonança que eles diriam ali no livro, que é um período de tempo bom e tal. Não, são anos e anos de inverno, a civilização acaba sendo consumida e aí não existe mais mundo porque daí dá game over pra ti, assim. Então, o especialista em nanotecnologia, o Yang Miao, acaba sendo recrutado e descobrindo um pouco esse jogo, e também a história começa a se desenvolver daí. Como é que isso se conecta na história como um todo? Lembra da Ye Wendy lá no começo, que ela viu o pai sendo assassinado pela Guarda Vermelha devido à Revolução Cultural Chinesa? Ela meio que desiste da humanidade, assim, ela não quer mais saber da humanidade porque ela presenciou esse fato horrível aí que aconteceu com o pai dela.
E quando ela é transferida para a base Costa Vermelha para trabalhar com raios e tal, também não é nenhum spoiler aqui, porque tem a ver com vida alienígena, né? Ela acaba tendo algumas interações que possibilitariam ela interagir com um mundo extraterrestre. E para mim, Diego, esse foi o clímax do livro. Acontece um pouco na metade do livro, assim, tem várias decisões filosóficas que esse livro traz de como que a nossa civilização acaba, enfim, tendo que se deparar com questões como a Revolução Cultural Chinesa. Aqui não vou trazer quem está certo, quem está errado, porque assim como a China estava tentando cuidar do comunismo na China, colocando violência ali nos seus guardas para que as ideias capitalistas não fossem propagadas dentro da cultura. Aqui no Brasil a gente tinha o inverso, como eu disse, pela ditadura, mas só o fato do radicalismo nos dois pontos faz com que a protagonista realmente perca um pouco de esperança na humanidade, assim, sabe? Não tem muito desejo de ver a nossa sociedade como algo próspero. E quem viveu, eu não vivi nenhuma ditadura, não sou dessa época, mas eu imagino que deva ter sido um momento bem frágil como sociedade. Às vezes a gente ainda se depara com alguns acontecimentos do mundo que fazem com que a gente questione mesmo, poxa, será que a humanidade deu certo? Será que a civilização humana, no final das contas, deu certo? Porque a gente vê tantos problemas no mundo, tantas guerras agora enquanto eu tô gravando isso. Bom, teve o cessar-fogo entre Irã e Israel, mas tem Ucrânia contra a Rússia, e são disputas territoriais, mas também culturais e também religiosas. E tu começa a avaliar, tá, mas no final das contas, a humanidade, a civilização, o ser humano, ele deu certo porque ele... chutei a câmera aqui. Ele deu certo, ele faz bem, ele faz o mal. Por que a gente perdura por tantos e tantos anos e a gente não é extinto como ser humano, como animal, né? A gente deu certo, mas estar vivo até hoje, a nossa civilização funcionando até hoje, isso quer dizer que a gente deu certo ou não? Então, todos esses questionamentos mais filosóficos que na cabeça da protagonista da Ye Wenji, eu já devo ter falado o nome dela diferente todas as vezes que eu falei, mas enfim, ela, a protagonista, ela começa a se questionar, assim, e nesse momento ali que ela tá trabalhando com essa comunicação via rádio, ela tem o poder e a possibilidade de contatar vida alienígena. Só que ela também tem um receio de questionar, poxa, se eu contatá-los, eles provavelmente vão vir aqui pra Terra. Será que isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Não vou falar o que acontece se ela realmente abre mão da civilização e diz assim, olha, foda-se vocês, meu pai faleceu devido a uma disputa cultural muito idiota lá nos anos 60 e 70, eu acho que como civilização a gente não deu certo, vou bancar aqui, vou chamar os caras aqui ou não. Deixa eu guardar essa informação aqui para eu trabalhar depois com ela, para daqui a pouco falar com essa vida alienígena de uma maneira mais direta com eles, para tentar entender se eles podem nos ajudar como civilização. Eu não vou falar aqui, porque seria um dos spoilers do livro, o que acontece, mas no meu caso, esse foi o ápice do livro, assim, foi uma cena muito bem escrita, ela lá na base, à noite, tendo essas dúvidas, assim, na cabeça dela, e, enfim, tomando a decisão dela que depois acarreta várias consequências. Então, eu acho que esse é a cereja do bolo do livro, assim. Por que eu acho que, na minha opinião, o livro, ele não sentou muito bem, assim? Eu acho que o principal erro que eu cometo é a expectativa. Eu tinha uma expectativa muito alta desse livro. Eu ouvi falar desse livro muitas vezes e muita gente falando, pô, é um livro de ficção científica muito bom. Ele realmente tem conceitos de física e astrofísica muito bem explicados. Esse problema dos três corpos que eu porcamente aqui tentei explicar para vocês de uma maneira mais simples,
ele tem páginas e páginas discorrendo sobre esse problema, e é fundamental o entendimento desse problema, de um conceito da física, para que tu possa entender o restante, até do porquê que o jogo do problema dos três corpos existe, e outras questões do livro, assim. Então também tem o fato daquelas anomalias físicas que estão acontecendo, que o pesquisador Yang Miao, especialista em nanotecnologia, acaba pesquisando e vivenciando. Aquilo também, existem várias explicações do porquê que aquilo não deveria estar acontecendo, e depois a gente descobre ao final do livro o porquê dessas anomalias estarem acontecendo. Então é um livro muito denso, tecnicamente, cientificamente é um livro muito denso. Então, eu falei lá no começo do episódio, né? São 320 páginas. É um livro curto, assim, mas às vezes tem blocos de 10, 15, 20 páginas com explicações muito densas, técnicas e físicas desses acontecimentos, assim. Então, talvez eu estivesse esperando algo mais relacionado à ação, pelas minhas expectativas, não que isso seja certo ou errado, mas enfim, pelas minhas expectativas, e eu acabei encontrando um livro mais quase professoral em algumas partes. Não que seja errado, mas se eu tivesse a expectativa de encontrar um livro professoral, talvez eu valorizasse mais esse livro. Só que os momentos de clímax dele, eles realmente são muito bons, como esse que eu mencionei sobre a decisão de falar ou não falar com uma civilização alienígena para salvar ou não salvar a humanidade. Será que eles vão vir aqui, vão salvar, vão não salvar? Ou vão dizimar a nossa civilização e vão começar uma outra? A gente não sabe realmente. Então, esses questionamentos filosóficos também acabam sendo um ponto bem interessante do livro, mas essa parte de uma explicação mais densa tem o seu ônus e o seu bônus. O ônus foi de que elas meio que dão uma quebrada no ritmo do livro, então ele não é um livro muito rápido, assim, por mais que ele tenha só 320 páginas, é um livro bem cadenciado, mas ao mesmo tempo tu se sente muito inteligente lendo o livro, porque o autor, ele, de maneira muito inteligente, consegue explicar conceitos muito difíceis de entender, como eu falei do problema dos três corpos, de uma maneira, não vou dizer simples, mas de uma maneira didática, uma maneira professoral. Então tem o ônus de quebrar um pouco o ritmo do livro, essas explicações mais densas, mas o bônus de tu entender aquilo e, poxa, tu realmente se sente mais inteligente. É um livro que tu lê e no final do livro tu se sente mais inteligente por ter acesso a um pouco do histórico da Revolução Cultural Chinesa, um pouco de conceitos da física e da astrofísica e de vários outros conceitos de transmissão de rádio também. Tudo é explicado cientificamente, então isso é um ponto positivo. Por isso que eu disse lá no começo do episódio que esse livro é uma montanha-russa de acontecimentos. Começa muito bem, um ritmo muito bom, aí ele começa com um tom mais professoral, mas ele precisa desse tom professoral para depois ele ter um ápice ali de clímax em outras questões, aí ele desce um pouco um tom mais didático sobre questões filosóficas da vida, e depois ele sobe porque ele te apresenta um jogo, e o jogo traz conceitos que são relacionados ou não com vidas inteligentes fora da Terra. É uma montanha-russa de emoções esse livro aqui, e a minha expectativa era que talvez fosse mais ação e menos didático, assim. Vou trazer um livro aqui que eu pensava que esse livro seria parecido com esse que eu vou mencionar agora, o Matéria Escura, que tem episódio aqui no Bookcast. O Matéria Escura é um livro didático, só que ele tem um ritmo muito acelerado e uma história muito foda, muito boa. Se você gosta de ficção científica ou quer começar a gostar e ler ficção científica, leia Matéria Escura, porque é um livro muito bom. Virou também série na Apple TV e tal, muito bom mesmo. Eu achei o Matéria Escura um livro mais rápido, mais um ritmo mais melhor, assim, mais fluido. E aqui talvez a minha expectativa estava setada pela Matéria Escura por ser ficção científica e por ser bem visto ali pela comunidade dos leitores e tal, da galera falando bem. E aí eu encontrei um livro muito bom, mas num tom mais cadenciado, mais professoral. Então é um sentimento agridoce no final do livro, mas as questões de clímax ele entrega questões filosóficas, e se você curte ficção científica, vale a pena realmente ler esse livro.
Ainda não criei coragem para ler os outros 2, é uma trilogia, mas dizem que é muito bom mesmo. Tem também a ver com vida inteligente fora da Terra, vida alienígena, que é um assunto que eu também curto bastante, mas quebrou um pouco a minha expectativa, mas total erro meu e não erro do autor, porque, enfim, esse livro foi super premiado, ganhou o prêmio Hugo, eu acho, em 2015, e tem série na Netflix, então é um livro muito, muito bem premiado, assim, muito bem visto, mas a expectativa é a mãe da decepção, né? Então eu pretendo nos próximos livros, quando eu tô vendo que todo mundo tá falando bem do livro, eu vou baixar um pouco a minha régua e vou dizer, tá, mas vamos com sangue doce para entender se realmente é tudo isso, se eu vou gostar ou não. Porque a gente também não tem que gostar do que todo mundo gosta, né? Senão ninguém teria personalidade própria, né? Esse é um insight filosófico aí para terminar o episódio. Beleza, galera? Esse foi mais um episódio do Bookcast. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Você, leitor ou leitora, ouvinte do Bookcast, se inscreva aqui no YouTube, se inscreva também me siga lá no Spotify, dê joinha aqui no YouTube, me dê estrelinha lá no Spotify, também é muito importante para o canal. Me siga nas redes sociais, eu estou agora centralizando todas as postagens, tanto pessoais quanto do Bookcast, no @DiegoSgon. A gente tem o @ do Bookcast oficial lá no Instagram, mas eu parei de postar há muito tempo. Tem alguns conteúdos interessantes lá. Mas se você quiser entender e saber atualizações do Bookcast, me siga lá no @DiegoSgon. Eu não posto... Eu mal e porcamente posto no meu pessoal, quem dera postar também no profissional, que é o @Bookcast. Então centralizei tudo no Diego Sgon para você conseguir seguir minha vida lá, tanto no Bookcast quanto a minha vida pessoal, quando eu posto, né? Então, muito obrigado pela audiência, por ser o leitor aí do ouvinte, né? E também leitor, no final das contas, do Bookcast. Agradeço muito pela audiência, pela parceria e até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.